O item 70 do Fonte Viva tem o título Solidão. E Mateus, no capítulo 27, versículo 23, diz o seguinte: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. E nos diz Emmanuel: à medida que te elevas monte acima do desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontraram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se desfalecem ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, como serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Graças a Deus. Quando a gente fala aqui em solidão, a gente pensa logo num momento ruim e negativo. Mas ele coloca aqui que quanto mais nós vamos buscando a ascensão espiritual, mais nós temos a dificuldade de olhar para dentro de nós. E essa solidão, eu acredito que em muitos momentos nós estejamos vivendo nesses tempos, onde nós ficamos talvez revivendo, ressentindo e repensando as nossas vidas, reavaliando não só na mente cartesiana, mas às vezes passando por sentimentos que nós não conseguimos nem entender porque ficamos entristecidos. Mas ele alega aqui, ele coloca, ele cita que o melhor caminho seria o momento da solidão no serviço, servindo, fazendo. Eu posso dizer que quantas vezes eu me senti muito só, foi aqui na cabana que eu me refugiei, trabalhando, atendendo, servindo, e no dia seguinte aquele sentimento passa. Nós, quando estamos voltando para nós, e às vezes o mundo está desabando, a gente às vezes não consegue suportar tantas dificuldades que a gente enfrenta em determinados momentos. E dá um certo desespero mesmo, dá uma certa vontade de sumir, de desaparecer. Mas a gente que é espírita, a gente conhece que
que esse não é o caminho, né? Quantos se suicidaram, quantos que saíram do corpo físico acreditando que através da morte do corpo iam cessar os seus problemas, e aí é que os problemas começaram. Se aqui se sentiam solitários, na vida espiritual, além de solitários, iam sentir-se num sofrimento muito grande. E aí a gente começa a parar para ver que nós passamos por esses processos simplesmente para transformar em nós aquilo que necessitamos. E aí a gente vê esses momentos que o mundo passa, de tantas mudanças, e os reajustamentos vão ter que ser feitos, não só na terra, na política, no governo, nas instituições, mas dentro de cada um de nós, porque nós fazemos parte de todo esse processo que a gente está vivendo. Então, por mais difícil que seja para uns, pode ser para outros também. Às vezes nem na mesma proporção, porque aquela pessoa já, como aquela fruta que se expôs ao sol, já viveu situações difíceis, já teve tempo de refletir, e nessa hora não tem muito trabalho de casa para fazer. E aí sofre menos com os seus próprios problemas. Não quer dizer que você liga uma televisão e quando você muda a tua forma de ver, que você vê que alguém roubou, que tem mais gente na Lava Jato, e isso, em vez de te trazer um sentimento de raiva, ou de crítica, ou de julgamento, já traz um sentimento de piedade, que a gente já acredita que aquela pessoa que está agindo daquela maneira está assinando a sentença do próprio sofrimento. Quando conseguimos entender isso, fica fácil entender a lei de causa e efeito, e fica fácil a gente compreender por que nós passamos por determinadas situações que são necessárias para que a gente possa apenas aprender, mas não adianta querer resistir, porque não tem como, a conta chega em algum momento, e não adianta você ir passando para frente, passando lá para frente, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu penso, que tem hora que não dá tempo mais, né? O juro já está alto, a conta já está grande, e a gente não tem mais condição de pensar. A polícia chega lá e pô, leva. Ou então aquela pessoa que você deve chega lá, entra na justiça, leva teu móvel, tua televisão, vai levando todos os teus bens e até a tua casa. E aí você, nossa, como que aconteceu isso? Né? A gente vai empurrando às vezes, por não se sentir às vezes preparado para lidar com a nossa dificuldade, porque a gente está vivendo esse momento de cobrança que é necessário para o nosso crescimento. Falamos muito em passar para esse novo mundo, para esse novo momento, onde a gente precisa ter uma mente que funcione diferente, valores que com certeza possam permear uma segurança na nossa felicidade. E aí nós vamos gerar situações do corpo físico, né? Adoecimentos muitas vezes para poder reorganizar esse processo, como também adoecimentos na vida amorosa, adoecimentos na vida financeira, adoecimento nas relações, porque não existe só o adoecimento físico. Nós às vezes temos uma ferida e aquela ferida ali a gente não quer fazer contato. Toma ali uma pomada, assim é na homeopatia, né? Bota na pomada, bota a pomada, aquela úlcera que está ali fora, aí ela melhora de tanto eu tentar botar alguma coisa para maquiar. Só que a úlcera vai para dentro. Ela vai lá para dentro da gente. Assim é a vida. Não adianta a gente não querer fazer contato com aquilo que a vida está nos estimulando a dar um pouco de ação, a dizer assim, ei, acorda, olha isso. E isso, às vezes, são pequenas atitudes que a vida nos chama, quando alguém bota o dedo na nossa cara, quando alguém fala alguma coisa difícil para a gente, em vez de ficarmos presos no outro, é importante eu perguntar para mim, para que eu gerei isso? Para alguma coisa, para me trabalhar. Para que eu gerei uma reação que a vida está me dando? Uma vez eu já entrei na justiça muitas vezes, já me ajuizaram várias vezes, e disse assim, tu ficou devendo? Não, apenas fui ser fiador das pessoas. E aí várias pessoas não pagavam e acabavam me ajuizando. Não pagavam até um dia que uma pessoa chegou lá em casa
Minha mãe estava dormindo sábado, 8 horas da manhã, oficial de justiça, num processo que eu já estava executado e nem sabia. Chegou lá para levantar meus bens. Disse: moço, pelo amor de Deus, se a minha mãe acordar, o senhor diz que é do censo que está levantando, e aí eu vou ter outro problema. Se tirar a televisão da minha mãe, eu vou ter, além de ter que pagar isso tudo, que não é nem minha dívida, vou ter que pagar o fiador, e vou ter que pagar o enterro da minha mãe. Porque eu sabia, nossa, eu ter que tirar a televisão da minha mãe ia ser um caos, né? E aí eu sempre reclamava: caramba, por que eu sempre passo por isso? E às vezes ganhava um dinheiro, estabilizei minha vida, pagava lá uma fortuna no processo judicial, pagava as custas de uma opção de coisa, pagava dívida que nunca foi minha nessa vida, porque também tem isso, né? Nessa vida, se eu pagava, a dívida era minha. Eu posso ser um bom pagador hoje, mas lá atrás eu posso não ter sido um bom pagador. Lá atrás eu posso ter deixado de pagar muitas coisas ou lesado pessoas. Fora isso, eu fiquei me perguntando: mas hoje eu sou uma pessoa de bem, e toda vez tem alguém me ajuizando. Aí uma vez eu fui ler o Odu Obará, que é o Odu que é da irradiação de Xangô e de Oxóssi. E o meu, eu tenho o Obará no meu fest, ele vinha na irradiação de Xangô, então era a justiça. E aí eu vi ali que eu estava sempre no processo de justiça, envolvido. Hoje eu não saí dos tribunais, mas sendo preposto do Senado, do SESI, né? Mas estou sempre envolvido com tudo isso. Graças a Deus que hoje eu estou do outro lado. Mas aonde que parou isso? Porque quando eu li, eu falei assim: caramba, eu já vi onde que eu estou errando. Eu não posso querer ser fiador, porque eu gosto da pessoa. Se a pessoa não é um bom pagador, se ela não é uma boa pagadora, eu não posso querer emprestar um dinheiro a ela. É irresponsabilidade minha. Se eu já sei que ela não pagou ela, como é que eu vou emprestar? Como é que eu vou emprestar o meu nome para uma pessoa que deve no mercado à vontade? A irresponsabilidade é minha. Não, mas ela faz isso com os outros, mas comigo ela é boa. Não. Quem tem o defeito com qualquer pessoa. Passa até a mãe para trás. Porque é o vício da pessoa, ainda não está aprendido aquilo. E aí o que eu fiz? Quando foi lá, acho que a 8ª vez que eu já fui ajuizado, 8ª vez, se chega, para, agora não vou emprestar mais, mas não parou só isso. Quando eu comecei a ler, eu tenho que cobrar, né? Mas eu cobrei de todo mundo, e aí perdi os amigos, inclusive, que eu fui fiador. E agora? Agora eu vou para a justiça. Aí fiz uma ação lá, que o advogado nos orientou, recebi o dinheiro, continuei com aquela amizade, foi a única amizade que continuou comigo, e me falou um dia: se não fosse o ajuizamento que você fez em mim, naquela ação, eu hoje estaria devendo ainda para muitas pessoas. A partir dali eu me consertei. Parece que me devia 12 mil reais, pagou 12 prestações de 1.000, me deu 12 cheques na época, e todos eles bem compensados, graças a Deus. Não tive problema e nunca mais paguei dívida que não fosse minha. Então onde que está a nossa dificuldade? Tem que mudar. Às vezes a gente ser bonzinho não é o suficiente, não é bom. Tem que ser justo. Eu não posso querer passar a mão em cima de uma coisa que está errado, né? Logo que eu tenho fatura na casa dela, né? Ceifa tudo que é meu, né? Ceifa tudo que é meu. Eu não posso dizer que o outro que está errando está certo. Eu posso não me meter com aquilo que não é meu. O outro foi para Lava Jato, é bandido, não sei o que, não é problema meu. Eu oro por eles, é o melhor que eu posso fazer. Agora, não posso querer julgar, mas não posso dizer também que está fazendo certo, que roubar é certo. Não posso falar que dever é certo. E aí a gente começa a entender que quando nós entendemos esse processo do que é justo na vida, a gente vive dentro da justiça. E a lei divina não diz outra coisa. Porque a gente confunde, né? Ser bom, fazer caridade, ajudar as pessoas. Mas como é que você vai ajudar uma pessoa, né? Tipo assim, como é que você vai ajudar uma pessoa que é aquela pessoa que, se você dá um dinheiro, ela acaba se endividando mais ainda. Empresta dinheiro, ela acaba se endividando mais. O que ela precisa aprender? É pedir dinheiro emprestado? Não. Ela precisa aprender a controlar as suas dívidas e os seus gastos, principalmente. E aí a gente começa a
fazer entender que esses processos nos trazem, às vezes, quando nós não sabemos como lidar, nos trazem um processo de solidão, que a gente fica às vezes no mato sem cachorro, não sabe como sair, e aí fica contrastando uma lei que é divina, que a gente entende errado, né? Caridade, amar ao próximo. Eu posso dar comida para as pessoas na rua, a gente dá aqui o pessoal do Valmir 400 quentinhas, é um gesto de amor, mas não podemos sustentar e botar 400 mendigos dentro da nossa casa. Por quê? Porque a escolha de estar lá foi deles, não foi nossa. Porque eu já olhei mendigo na rua, eu acho que você também deve ter escutado várias histórias. Eu vi pessoas falando inglês, mendigo falando inglês, falando muito bem, poliglota. Não pensa que é só cracudo, que é só essas pessoas, não. Gente de bem. Por quê? Pelo vício, abandonou a família, tem uma porção de situações que a gente não consegue imaginar, que cada um de nós é que escolhe o nosso caminho. E claro, chega um momento que a gente fica meio, quando você cresce, quando você começa a aprender, parece que você está isolado do mundo, parece que ninguém pensa igual a você, e aí você fica um pouco mais olhando para você. E esse momento da solidão, esse primeiro momento, que eu falo que é o momento do eu com o meu sol, né? Com o meu plexo, me sentindo, me percebendo, que não adianta ela falar se eu não quiser me ver, que não adianta ela me dar conselho se eu não quiser olhar para mim, eu só quero olhar para o outro. E esse momento da solidão é o momento que a vida exige que a gente olhe para a gente, exige que a gente possa verificar e avaliar em nós. Nossa, eu já aprendi isso tudo aqui, estou fazendo isso, certo, errado. Que geralmente quando a gente está no momento de solidão, a gente acha que está fazendo tudo errado, né? A gente não consegue ver nem o certo, só consegue ver o que faz de errado. E aí também olha o que os outros fazem de errado, porque é uma vibração que é negativa, que está dentro de você, e você acaba vibrando dos dois lados. Mas é importante a gente começar a assumir aquilo que são responsabilidades nossas, e saber que nós viemos à Terra não para um parque de diversão. Aqui é um local de trabalho, é um local onde cada momento eu posso trabalhar com o braço, com a mente, com o meu sentimento. Eu tenho que me trabalhar o tempo todo. A gente sai e faz terapia. Quantas terapias eu já fiz? E é importante, vai para o centro espírita, começar a quantidade, é uma terapia. Mas tudo isso adianta quando a gente quer ouvir, quando a gente está aberto para. Não adianta eu ficar preso naquilo que eu estou sentindo. Eu estou só. Eu me senti. Quantas vezes eu me senti só, e sabe o que eu fazia? Morava na Tijuca, pegava o ônibus, 413, saltava no Leme, andava até o Leblon, voltava do Leblon, andando pela praia, até o Leme, pegava 413 de volta e ia para casa. Depois de 5 horas andando, eu ia ter mais problema? Não tinha. Tinha nem mais como pensar. O corpo estava tão cansado que chegava na cama e caía no dia seguinte. Cadê o problema? Eu nem sei onde está o problema. Né? Que aí aquela noite de sono, que era sempre sábado isso, né? Quando eu ainda não tinha centro, e como não tinha centro do meu pai de santo, que era vida na sexta-feira, e aí no sábado, quando chegava o domingo, eu acordava mais disposto e mais confortado, vamos dizer assim. Ou a gente pode ter um problema de falar com uma pessoa, mas se eu quero falar, eu vou botar para fora, ela vai me escutar, e depois eu tenho que escutar o que ela tem para me aconselhar. É uma troca. Nós fazemos várias escolas. Eu vou lá no terapeuta, eu vou tomar uma homeopatia, eu vou fazer uma consulta com a entidade, eu vou no jogo de búzios e mandar eu fazer um santo. Está tudo certo, desde que eu queira viver, desde que eu possa perceber que tudo aquilo que eu busco vai tentar me beneficiar de alguma forma, mas se eu me fecho, eu não consigo. Então, esse momento de solidão é um momento onde a gente precisa refletir em nós, refletir em cima de tudo aquilo que a gente está vivendo. E parece que acontece algo, né, que vai trazendo para a vida, na memória da gente, a gente vai rememorando tudo aquilo que já passou.
Infelizmente a gente rememora aquilo que passou de ruim, porque a gente está numa vibração negativa, não tem como você pensar o bom, né? Uma vez eu conheci uma pessoa que eu elogiava, nossa, você está linda, não está debochando de mim. Então você fazia uma crítica para melhorar, não, está me arrasando. E aí a gente vê que a pessoa está mal consigo mesmo, a pessoa está fechada em si e não consegue nem se ver. Então às vezes um abraço já é o suficiente, um olhar terno já é o suficiente. Nós podemos resolver a nossa vida. Podemos nos ver naquele momento que a gente está no momento da solidão, é saber, eu estou com o meu sol, e rever ali tudo aquilo que eu preciso melhorar e tudo aquilo que eu já alcancei, porque tem que ter a contrapartida, porque eu também tenho méritos, e a gente nunca olha nessa hora, a gente vai olhar sempre aquelas coisas difíceis que nós temos. E aí a gente dá um peso para aquilo e não conseguimos olhar o quanto construímos de coisas boas. Que construção é só material? Não. Quantos corações que nós conquistamos? Ah, mas eu fico preso naquele que eu não conquistei, né? Quantos corações, quantas pessoas nós fizemos felizes? Ah, mas uma que eu queria fazer feliz eu não consegui, então aquela pessoa passa a ser um peso muito grande. É igual o leite que derramou, não adianta chorar o leite, limpa o leite e aproveita aquele leitinho que está na leiteira, porque é esse que vai te servir, o outro não vai mais, já passou, já foi. Então é importante que a gente possa perceber que nós estamos passando por um momento muito delicado no caminho da vida. Quantos de nós estamos sendo mexidos em várias áreas? Nós estamos transformando vivos com o próprio corpo encarnado. Por quê? Porque quantos espíritos estão encarnando e já estão vindo com um diferencial grande de sentir, de pensar, que a gente acredita até, nossa, é índigo, é cristal, é não sei o que, são especiais, são, que já mudaram lá. Já vieram com a mudança feita no próprio DNA, o sistema ósseo já veio todo preparadinho para sentir diferente do que a gente sente, para pensar diferente do que a gente pensa. Mas os espíritos falam que começou isso em 1987 e em 2000 intensificou, né, a vinda de muitos espíritos bons para a Terra. E nós estamos aqui querendo ser bons também, só que estamos mudando. E mudar no corpo físico, muitas vezes adoecemos. Mudar a estrutura de sentir, de pensar, uma pessoa que tem muita idade, ter um acompanhamento para o dia de hoje, nossa, é querer fazer mudança, ou resistir. Eu não sei nem o que você vai falar, eu espero que não seja isso. É isso? Ela já falou para mim antes, eu já estou aqui vendo o que é. Então a gente pode dizer assim, nossa, o que eu posso fazer para modificar? Ele tem ali o exemplo, ação no bem. Enquanto está só, vem para a cabana, trabalha, vai à cabana, faz não sei o que, faz uma faxina, faz uma coisa e fica em silêncio. Vai no orfanato, cuida de uma criança, vai no asilo, cuida de um velho, faz caridade, porque você vai aumentar a tua força, você vai aumentar as tuas capacidades, vai atrair coisas boas, vai ter crédito, porque você está fazendo crédito, que naquele momento que você precisa vai te beneficiar, do que você ficar parado, a vida andar, e você ficou parado, reclamando, chorando, sentindo, preso ainda no teu passado, que não tem como mais voltar. O passado já passou. Dele nós só conservamos as experiências boas e as ruins como exemplo para que eu não faça assim, para que eu mude, para que eu seja diferente, para a próxima oportunidade eu fazer totalmente diferente a minha vida, e isso me garante uma mudança melhor. Mas isso tudo é se a gente quiser. Porque muitas vezes nós estamos programados só para olhar para fora, e não com aquele sentimento de olhar para fora, olhando para dentro, me comparando com o que está lá fora. Não me comparando só com as coisas ruins, mas me comparando com tudo aquilo que eu vivo. Porque hoje, se eu vivo, sinto ou passo por alguma situação difícil, eu paro para olhar para mim. Mas quando eu também vivo coisas boas, epa, a vida me presenteou. Opa,
Eu tenho esse merecimento. E se eu tenho esse merecimento, a vida não é feita só de coisas ruins. Eu posso dar um exemplo. Antigamente, eu saí de casa com 14 anos porque eu não me dava com meu pai. Aí fui morar com a minha tia. E aí passei anos falando mal do meu pai. Anos falando mal do meu pai. Anos, né? E o peso que eu recebi, que eu fiquei, era meu. A minha irmã passou a mesma coisa e adorava o meu pai, a Ana. Não tinha nada que falar dele, mas eu tinha. Aí, depois de anos, eu fiz terapia e comecei a olhar na terapia. Me lembro que acho que a Mônica estava lá nesse dia. Que eu lembro que a gente estava de vendas, né? E aí todo mundo ficou, tinham 11 pessoas, 12 com terapeuta, e era para fazer par. Eu não consegui fazer par com ninguém. E aí, todo mundo estava de venda, não podia falar nada, e aí estava lá andando, botou uma música, a gente lá dançando, não sei o que, mas não chegava nada. Até que meu terapeuta viu que eu me isolei, depois ele falou para mim, ele foi lá e tentou se encostar para eu ver se achava ele. Eu não sabia nem quem era. Aí eu achei, quando eu achei, casualidade da vida, que não é, né? Naquela época nem existia essa coisa de constelação familiar. Eu botei o pé em cima do pé dele, e de repente meu outro pé foi em cima do outro pé dele, ele começou a me fazer marionete, eu brincar, e eu caí em prantos de choro. Porque meu pai fazia isso comigo quando eu era criança, e eu adorava, e eu nem me lembrava, e aí a partir dali, eu comecei a me lembrar uma porção de coisas boas que meu pai fez para mim. Eu nunca lembrava, eu só lembrava das coisas ruins. Como foi bom nessa época, meu pai já estava separado da minha mãe, já não morava com ela. E aí, como foi bom resgatar o meu pai naquela época. Eu pedi a Deus que eu pudesse ter a oportunidade de conviver com meu pai de novo. Que eu queria ter a oportunidade de amar o meu pai e me deixar ser amado. Porque a gente acha que o outro que não nos amou. Mas eu também vi nas minhas regressões quantas vezes que eu ficava no colo do meu pai e me dava um asco, eu queria sair. Nossa, era coisa de vidas passadas, eu vi lá. E aí eu vi que eu não era aquele bonzinho, que era o coitado. Eu reagia a qualquer situação que ele fazia para mim de bom. E aí, com certeza, se eu reagia, a lei da física é o quê? Tem outra reação contra. Né? E aí, ali eu resgatei tantas coisas boas, que meu pai levava sempre cocada para mim. Quando me batia, no dia seguinte estava uma cocada, era a forma que ele tinha de pedir desculpa. Mas eu não entendia isso, estava 5 meses sem olhar para a cara dele. Ou seja, aí comecei a ver, quando batia um mendigo lá em casa, meu pai tirava, não tinha uma comida, ele tirava a comida do prato dele e dava o prato dele para o mendigo. E aí eu comecei a perceber que meu pai tinha tantos valores importantes que eu também tinha. E aí eu fiquei só com o pesado dele a vida inteira. Quando eu fiz essa terapia, eu tomei consciência. Quando o Vitor me falou, e eu comecei a falar na hora, que depois você fala em algum momento, mas a partir dali, uma coisa disparou, porque eu passei a ver tantas coisas boas que ele fazia, e que muitas vezes eu não queria enxergar. A verdade é essa. Não queria lembrar, só queria lembrar das coisas ruins, porque eu queria ser punido. Fiz tanto mal a ele no passado, queria ser punido de novo. Queria que ele me punisse, e o pouco que ele me bateu foi pouco, né? Pelo que eu já fiz, então pouco foi pouco. Depois fiz regressão de vidas passadas, aí entrei no processo. Cadê meu pai? Não sei, eu estava lá no Paraná, não sei nem onde ele estava, São José dos Pinhais. Eu rezava todo dia para poder ver meu pai. Ele veio morar no Rio, foi morar numa favela, não sei nem onde que era a favela lá. Quando eu cheguei lá, nem prato de comida eles tinham. E eu fui ajudar o meu pai. A minha mãe sempre falava, leva roupa para o seu pai não deve comprar roupa para ele sempre se doou. E aí eu vi como é que meu pai era generoso, abria a mão dele para qualquer pessoa, tudo. Até que um dia meu pai apareceu na minha casa e falou, cheguei 8 horas da noite do trabalho, e disse, meu pai está aqui. Ela disse assim, eu já estava visitando ele, ela na favela. Não sei, está aqui desde cedo, 9 da noite, não falou nada, pergunta a ele se está tudo bem. Aí a Ana falou assim, pai, aí está tudo bem? Ele, não, a dona Cremida me botou para fora de casa, eu estou com a roupa do corpo. Se ele não falasse aquele dia, eu não sabia.
Ele ia embora para onde? Para a rua? Aí quando eu ouvi aquilo, claro, e tu vai para onde? Ele não tem para onde, não, já tem aqui. Foi a minha oportunidade. Convivi 12 anos com meu pai muito bem. 12 anos maravilhosamente bem. Do meu pai fazer as coisas para mim, me chamava de filho, que ele raramente fazia isso. E quando ele teve Alzheimer, eu lembro que eu levei ele no hospital, já sem memória nenhuma, fui cedo, levei uma sopa de pera para dar para ele, uma pera raladinha. A enfermeira passou e falou: que bonito, o filho dando uma sopinha para o pai. Aí ele falou, naquela hora que ele me matou, que ele falou assim: ele é bonzinho comigo, mas eu não fui tão bonzinho com ele quando ele era criança. Aquilo acabou comigo, né? Aí eu me senti menor ainda, né? Porque ele sofreu muito mais do que eu. E aí depois a gente vê, eu tive que ter um pai que pudesse me botar uma rédea, que pudesse apertar uns parafusos. Devo ter combinado do outro lado, mas a gente esquece. E graças a Deus eu consegui recuperar isso, nos 12 anos de convivência que nós tivemos. Então a gente se ilude muito com a vida. E em quantos momentos eu me sentia só e com aquela falta do meu pai. Posso te falar, o dia que ele morreu, eu senti muito mais do que quando minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, foi uma coisa assim de, nossa, de gratidão, né? Foi alguma coisa muito compreensiva. Mas quando ele morreu, eu falei, caramba, eu queria ter recuperado um pouco mais de tempo com ele, né? E recuperei. A gente morreu, mas ele morreu, a gente estava muito bem. Mas a gente não pode perder a oportunidade de amar as pessoas. Mesmo quando a gente está só, ou se sente só, a gente pode entender que isso é uma ilusão da nossa cabeça. Que muitas vezes a gente está muito acompanhado pela espiritualidade, a gente está no egoísmo tão grande que a gente nem percebe. Porque ficamos nas coisas presos, nas coisas negativas, e não conseguimos olhar quanta gratidão que nós deveríamos ter por ter recebido já tantas coisas boas. Por mais que eu possa ter dito, ou possa ter falado, caramba, passei muitas necessidades na minha infância, passamos fome, passamos dificuldades, mas quantas pessoas que morrem sem ter o que comer? Quantas pessoas que sofrem tanto, crianças que em tenra idade apodrecem no hospital de câncer? Então a gente para olhar e ver quanto mérito que nós temos, quantas coisas boas que nós temos, e isso nos incentiva e deve nos incentivar a fazer mais pela vida, pelas pessoas. E hoje, depois que ele morreu, tudo que eu não pude fazer para ele ainda, com os 12 anos de conviveu muito bem, mas eu tento fazer pelo meu próximo. E isso me traz muita felicidade. Hoje eu falo com meu pai com orgulho, que ele foi o pai que eu pedi e que eu precisei. A minha mãe nem se fala, né? Eu posso falar que a minha mãe foi uma companheirona, né? Mas precisamos perceber que diante da vida a gente escolhe os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Às vezes já fizemos isso lá atrás e hoje vem o reajuste. Precisamos compreender quando estamos sofrendo, quando estamos nos sentindo isolados e sós, porque tudo tem um porquê e sempre é para o nosso melhor. Mas que a gente possa olhar e continuar fazendo, amando, fazendo pelas pessoas, fazendo pela vida, porque a gente vai fazendo crédito no meio do caminho e vai se sentindo mais forte, mais firme, mais seguro diante daquilo que a gente fala. E um momento atrás eu não teria nem coragem de falar isso aqui, ou não teria nem tido consciência. Mas quando a gente cai na real, né, a gente fala, nossa, que bom que eu aproveitei. Então que a gente possa aproveitar mesmo os momentos difíceis na vida, de repensar que muitas vezes é a oportunidade que Deus nos está dando para a gente crescer, para a gente transformar, como ele falou aqui. São transformações que precisamos passar. Ele fala, a semente antes de sair para germinar, ela tem que sofrer rompendo a casca, né?
A borboleta, antes de voar, ela faz um esforço descomunal para passar por um buraquinho pequenininho. A mãe, quando tem um filho, muitas vezes tem dores horríveis, mas depois vê o seu filho com o maior prazer e sorri. Assim é a vida. Nós muitas vezes somos acionados a passar por momentos de sofrimento por escolha nossa, porque ainda não estamos evoluídos o suficiente para poder ter escolhido algo melhor, porque isso já é o melhor para a nossa vida e precisamos compreender. Senão a gente fica olhando para Deus com raiva dele, né? Que eu muitas vezes me perguntava, por que o outro tem tudo isso e eu não tenho nada? Por que o outro, eu em criança, o outro tem carrinho, tem não sei o que, eu brinco com lata, amarrando uma lata na outra, virando carrinho? Por que o outro ganha presente no Natal e eu nunca ganho presente no Natal? E a gente, quando é criança, a gente não entende. Mas quando a gente cresce, a gente vê que essas coisas são tão pequenas e que a vida só tenta fazer a gente aprender para ser uma pessoa de bem no futuro. Mas se a gente não quiser aprender, a gente fica no meio do caminho, sendo o mesmo que a vida anterior nos trouxe para cá. Então vamos para o outro lado um dia melhores do que chegamos aqui, porque Deus nos dá 365 oportunidades por ano para que a gente mude e faça da nossa vida muito melhor e seja mais feliz. Amém.